Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta segunda, dia 15 de setembro de 2025, a 23ª rodada do Brasileirão da Série A. Rodada que antecede a Libertadores da Sul-Americana. Teremos nessa semana os jogos da Libertadores da Sul-Americana das quartas de final. E temos brasileiros, temos três brasileiros na Libertadores e dois brasileiros na Sul-Americana, se eu não estiver enganado. Americana, Fluminense e Atlético Mineiro. E na Libertadores, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Então temos cinco times que irão jogar nesse meio de semana. E acredito eu, se não estiver enganado, temos jogos atrasados. Eu acho que até o Botafogo vai jogar nesse meio de semana. Um jogo atrasado, já que o Botafogo foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Vai jogar, acho que contra o Mirassol, então não tem problema. E aí vai colocar esse jogo em dia. E a rodada terminou com o Cruzeiro, né, não deixando Flamengo e Palmeiras empatar. O Cruzeiro foi até a Bahia, foi até Salvador, jogou contra o Tricolor Baiano e venceu de virada por 2-1. Tem aqui um vídeo falando, né, sobre esse jogo. Tem um short e o vídeo também um pouquinho maior, né? O short é 3 minutos. E o vídeo falando sobre essa vitória do Cabuloso sobre o Bahia. Os dois na parte de cima da tabela. Então vamos lá para o nosso resumo, com os resultados, com a classificação e com as minhas análises. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira simples de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Você pode fazer isso 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Assim que você curtir, vai abrir uma abinha lá escrito hypar, você vai lá e clica, que vai estar ajudando também o canal a crescer. Bom, só para concluir, realmente teremos um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, agora, dia 17/9, 7h30 da noite, teremos Botafogo e Mirassol, um jogo atrasado da 12ª rodada. Se eu não estiver enganado, foi por causa da Copa do Mundo de Clubes. Esse jogo foi adiado. Beleza? Então vamos lá para fazer o resumo da rodada. A próxima rodada, tá? Rodada de número 24, teremos jogos sábado e domingo, porque na próxima semana também tem Libertadores e Sul-Americana, tá? Então, e para lembrar, na semana que vem são 5 jogos, correto? São 5 times envolvidos. 4 times nessa semana vão jogar fora de casa. Só tem um time que vai jogar em casa, que é o Flamengo pela Libertadores. Na próxima semana, 4 times jogam aqui no Brasil e apenas o Flamengo sai. Então, não pode ter jogo segunda-feira para todo mundo descansar. Tá? Então, é por isso que a rodada 24 jogos são sábado e domingo. 4 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Então vamos lá para os resultados. Fortaleza 2, Vitória 0. Tem um vídeo aqui também, um vídeo short falando sobre esse jogo. O Fortaleza aí com seu novo treinador tentando se recuperar, vai ter que realmente um futebol de recuperação. Gostei de algumas coisas que eu vi no Fortaleza, né? Algumas melhoras, deu para perceber, mas o Fortaleza precisa de mais. Mas também a gente tem que dar tempo, cara. O cara acabou de chegar, né? Então não tem nem como cobrar. Mas a vitória, pensando numa recuperação, que o Fortaleza vai ter que pelo menos vencer mais duas, três, mais duas, para na terceira sair da zona de rebaixamento, na minha opinião.
Teria que emplacar aí umas 3 vitórias, essa contra o Vitória e mais 2, para vislumbrar a saída da zona de rebaixamento. E o Vitória também está ali na zona de rebaixamento, mas está mais próximo, tem um pontinho só de diferença numa próxima rodada, vencendo, dependendo do resultado, o Vitória sai. Mas os dois estão brigando ali contra o rebaixamento, mas foi uma vitória muito importante para dar ânimo ao Fortaleza para essa briga árdua para permanecer na Série A. Grêmio e Mirassol. Mirassol 1-0 em cima do Grêmio, fora de casa. O Mirassol é o quarto colocado. Com a derrota do Bahia hoje para o Cruzeiro, o Mirassol permaneceu na quarta colocação. Para quem não acompanha, não estou de sacanagem não, o Mirassol é o quarto colocado. E aí eu vi todo mundo, todo mundo. Lógico que teve algumas áreas do país que desdenharam mais. Teve áreas do país que desdenharam mais do Mirassol. Não preciso nem falar. Que tostaram a língua, né? Tostaram a língua. Hoje, o Mirassol, no Campeonato Brasileiro, é o quarto melhor time. Quarto melhor time. O Mirassol é o quarto melhor time ali. Venceu o Grêmio fora de casa. Ah, e isso é um absurdo? Não é um absurdo. O Mirassol ter vencido o Grêmio fora de casa não é absurdo. Não é absurdo. Hoje está dentro de uma normalidade. Ah, por causa do Grêmio que está fraco, por causa do Mirassol que está forte. Conjunto. Conjunto. O Mirassol não tem pressão, não tem uma torcida muito grande, não tem pressão, então joga mais leve. O perigo de rebaixamento que no início tinha o Mirassol não existe mais. Todo mundo sabe que o Mirassol não vai cair. Então os caras jogam mais solto e tem experiência. É um time experiente e bem treinado. Tá? Bem treinado, experiente. E o Grêmio não. Tem aquele peso de estar lá atrás, uma torcida gigantesca, um clube gigantesco. Ah, será que se pegasse a camisa do Grêmio e jogasse no Mirassol, o Grêmio hoje seria o quarto colocado? Duvido. Porque a pressão é diferente. Isso aí a gente tem que falar. Hoje, o Mirassol ganhar do Grêmio lá, na boa, na minha opinião, não é fora do anormal. Não é zebra. Para mim, o Mirassol ter vencido o Grêmio não é zebra. Ah, é vergonha? Bom, o time do Grêmio, a torcida do Grêmio deve falar, né? Que é uma vergonha ter perdido para o Mirassol, que está no primeiro ano do Campeonato Brasileiro na Série A, irmão. Mas não foi só o Grêmio que perdeu. Um monte perdeu para o Mirassol, em casa ou fora de casa. Bom, irmão, hoje, na minha opinião, não é zebra. Mas eu tenho certeza que o pessoal do Grêmio, né, a torcida, os comentaristas, todo mundo falaram que isso foi uma vergonha, uma das maiores vergonhas da história do Grêmio. Provavelmente falaram isso, provavelmente falaram. Na minha opinião, hoje é normal. Ah, e eu falei isso aqui nos meus palpites. Nos meus palpites eu falei, o Mirassol não perde para o Grêmio. Ou empata ou ganha. É só pegar o palpite da rodada 23. Palmeiras 4, Internacional 1. Palmeiras meteu 4-0 no primeiro tempo. É um desnível monstruoso, tá? Um desnível monstruoso. Ah, o Mirassol, hoje, se ganhar do Internacional, não me lembro quanto é que foi Internacional e Mirassol, tá? Não me lembro. Mas hoje o Mirassol ganhar do Internacional também, em casa, também não é nenhuma zebra. Primeiro, o Internacional não está muito diferente do Grêmio, não. A dupla Grenal não está muito diferente, não. Tá uma merda de dar gosto. O Internacional, por exemplo, é uma das maiores decepções esse ano. A gente tem algumas decepções. Fortaleza, Botafogo, Internacional. Algumas decepções. O Internacional, com certeza, está nessa. O Internacional era um dos times que se imaginava que iria brigar por tudo. E, na verdade, não está brigando por nada. Essa é a verdade. Nem no Campeonato Brasileiro. A única coisa que o Internacional está brigando junto com o Grêmio ali é para permanecer na Série A e, quem sabe, beliscar alguma coisa. Quem sabe? Vergonhoso, né? E, na atual circunstância, o Palmeiras tem metido 4 ao Internacional. Normal. Fluminense 0, Corinthians 1. Bom, o Fluminense poupou alguns jogadores por causa da Sul-Americana, tá? Por causa da Sul-Americana. O Palmeiras não. O Palmeiras está na casa do Flamengo ali. Se poupa e perde ponto, o Flamengo ganha um abraço. E aí começa a abrir muito, fudeu.
vai ser difícil de pegar o Flamengo. Se deixar o Flamengo abrir 3 vitórias na frente, tipo os 9 pontos, vai ficar complicado de pegar. E lembrando, a gente está indo para a 24ª rodada. São 38, vai ficar faltando 14. E aí vai batendo mais nervosismo, que não pode perder, ou o cálculo de erro diminui, então fica complicado. Então, o Palmeiras ganhou. O Fluminense perdeu, deu uma mexida ali no time um pouco, e perdeu em casa para o Corinthians. O Corinthians, né? O Campeonato Brasileiro é para tentar, quem sabe, uma vaga ali numa Libertadores. E o Fluminense também. Nenhum dos dois. Não está nem perto de pensar em título, nem perto, nem sonha. Não dá, as torcidas sabem disso, a briga pelo título, nesse momento, é de 3 times, né? Na 23ª rodada tem 3 times brigando pelo título. Já tivemos outros campeonatos que tinha 5, 6 times brigando pelo título. Hoje só tem 3. Né? E a tendência é que fique assim, a tendência é que fique assim até o final. A não ser que esses 3 times caiam muito. Que hoje eu não acredito. Tá? Então, grande vitória do Corinthians fora de casa. Independente do Fluminense ter poupado um pouco ou não, claramente o Corinthians não tem nada a ver. Corinthians que tem possibilidade de título, né, da Copa do Brasil. Né? Vai jogar contra o Cruzeiro. É um dos semifinalistas. Pode avançar e ser campeão. Então, grande vitória do Cruzeiro em cima do Fluminense, do Corinthians sobre o Fluminense por 1-0 fora de casa. Também nada normal. Bragantino 1, Sport 1. Eu fiquei surpreso com o empate do Sport. Se eu não estiver enganado, o empate do Sport foi no último minuto, ou nos acréscimos, se eu não estiver enganado, o Bragantino fez um gol no segundo tempo e o Derek, nos acréscimos, empatou. Um resultado horroroso para o Bragantino. Né? Horroroso. O esporte, na minha opinião, joga, né? Vai jogar todo esse campeonato aí, 14 rodadas que tem, né? Ou 15, né? Porque tem um jogo atrasado, para honrar a camisa. Porque dificilmente o esporte vai conseguir se safar. Tá, e agora? O Bragantino que teve momentos bons, né? A briga do Bragantino agora ali para o meio da tabela, Sul-Americana, se virar um G8, quem sabe um G9, quem sabe brigar por alguma coisa ali. Mas o Bragantino, a tendência é que fica ali pelo meio da tabela, ficando com uma Sul-Americana. Mas fiquei surpreso, achei que o Bragantino iria vencer. Atlético Mineiro 1, Santos 1. É, o time do Atlético Mineiro pode-se dizer que também é uma decepção. O Atlético Mineiro está ali na Sul-Americana, está disputando Sul-Americana. Pode ganhar. Campeonato Brasileiro não passa nem perto. A campanha do Atlético Mineiro é mais para baixo do que para cima. E o Santos, né, briga ali contra o rebaixamento. Né? Mas o Santos fez umas boas contratações, mostrou um futebol melhor com o Vojvoda, não merecia perder para o Atlético Mineiro. Se tinha um time que merecia ganhar o jogo era o Santos, não era o Atlético Mineiro. Ou seja, mais uma vez o Atlético Mineiro decepcionou, na minha opinião. E o Santos mostrou evolução. Lembrando que o Santos jogou com um jogador a menos, porque teve um jogador expulso no segundo tempo, se não estiver enganado. Foi 1-1. Cara, é um placar assim, normal, nada anormal. O que eu achei de anormal é que o Atlético Mineiro não consegue jogar bem nunca. E eu não consigo entender como é que o Atlético Mineiro eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, irmão. Essas porra não tem como explicar. Porque o futebol do Atlético Mineiro, os 2 jogos do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro foram 2 lavadas. Mas o Cruzeiro é muito melhor do que o Flamengo. Bom, foda por esse lado. Beleza, só que quem está na frente do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Né? Quem está na Libertadores é o Flamengo. Então, cada um vai usar uma desculpa. Agora, que o time do Atlético Mineiro deixa a desejar, isso sem sombra de dúvida. E o Santos, eu vi uma subida de produção. Acredito que o Vojvoda vai conseguir dar um jeito e, sei lá, daqui a 6, 7 rodadas o Santos está mais aliviado em relação à zona de rebaixamento. Eu, sinceramente, não acredito que o Santos caia. Por 2 motivos. Primeiro que contratou uns bons jogadores, né? E por causa do Vojvoda. Não acredito. Tá? Juventude 0, Flamengo 2. Foi um jogo quando só deu o Flamengo. Juventude se defendeu o tempo inteiro. Juventude quase não chutou.
Flamengo poupou alguns jogadores, foi com o time principal, mas poupou alguns jogadores que estavam com a dor aqui, outra ali, uma coisa. Então o Flamengo ganhou de 2-0 tranquilo, sem muito sufoco. Acho que o goleiro do Flamengo fez uma defesa só, quebrou aí o tabu de 13 jogos sem ganhar lá, para coisa e tal. Vitória normal do Flamengo. Não tem nem muito o que falar. São Paulo 1, Botafogo 0. Bom, esse jogo tem uma coisa de estranho, tá? Que eu juro que eu queria entender. Eu acho que esqueceram de avisar o treinador do Botafogo que o Botafogo não joga mais a Libertadores. Acho que esqueceram de falar. Porque ele poupou o time. O São Paulo joga a Libertadores. Né? Vai jogar a Libertadores nesse meio de semana. Se o Botafogo não tivesse sido eliminado pela LDU, teríamos São Paulo e Botafogo, de novo, igual ano passado. Mas o Botafogo foi eliminado pela LDU, então teremos São Paulo e LDU. Né? O São Paulo jogando a primeira lá. Mas o Botafogo foi jogar contra o São Paulo com um time misto. Pô. Uma porrada de titular no banco. Sinceramente, eu não entendi. Eu acho que nem a torcida entendeu direito. Eu acho que alguém esqueceu de avisar o treinador do Botafogo que o Botafogo só está no Campeonato Brasileiro. E pela pontuação que o Botafogo tem hoje, esquece. Não tem a menor condição de brigar pelo título. A briga do Botafogo é para encontrar uma vaguinha na próxima Libertadores. Hoje. Até pelo futebol que o Botafogo vem jogando, também não se pode. Você pode cair uma historinha de Dexter, né? Pô, você fica aquela de corrente de Dexter, ele é um 7, né? Então, não, mas aqui fulano vai perder. Pô, esquece. Botafogo briga só ali para tentar uma vaga na Libertadores. Se conseguir, lamba os beijos, porque o ano foi uma merda, né? Mas tem culpados, todo mundo sabe. Muitos não vão querer admitir o erro. Muitos não vão. Mas todo mundo sabe quem é que fez as grandes cagalhopanças nesse Botafogo. Né? Apesar de ter uma torcida organizada pro cara. E o São Paulo ganhou de 1-0. Ponto. Vasco da Gama 2, Ceará 2. Bom jogo. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre o jogo. Vou repetir. O time do Vasco avançou na Copa do Brasil, passando pelo Botafogo. Está lá nas semifinais. Mas o time do Vasco é fraco. O time do Vasco é para brigar contra o rebaixamento. O time do Ceará é pau a pau com o Vasco. O time do Vasco não é melhor do que o do Ceará. O time do Ceará é muito competitivo. E conseguiu empate com um jogador a menos. Para você ver. Pô, mas como é que o Vasco conseguiu passar do Botafogo? Irmão, é mata-mata, né, compadre? É igual como é que por que o Atlético Mineiro passou do Flamengo? É mata-mata. No pontos corridos não tem. Não dá nem para comparar no pontos corridos Atlético Mineiro com o Flamengo. Não dá. Mas você pegar o Vasco com o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo está lá em cima, tudo bem? Que não está jogando nada o Botafogo, mas está lá em cima. E o Vasco lá embaixo. Então, o empate de 2-2 para mim, normal. O tanto que eu falei isso nos meus palpites. Meus palpites eu botei empate, Vasco e Ceará. E fechando a rodada, tivemos hoje, nessa segunda-feira, Bahia 1, Cruzeiro 2, Cruzeiro de virada. Bahia fez uma boa partida, mas tem um sistema defensivo muito fraco. E aí o Cruzeiro, quando apertou, fez 2 gols. Tomou o primeiro e fez 2 gols e acabou virando o jogo e ganhando e não deixando a galera da frente distanciar. Para mim, destaque da rodada. Para mim, destaque da rodada. O destaque da rodada, eu vou colocar a vitória do Mirassol fora de casa em cima do Grêmio. E a decepção da rodada, na minha opinião, decepção da rodada, eu vou colocar decepção da rodada, obviamente. Vou colocar o Grêmio ter perdido. Não é vergonha, mas é decepcionante o Grêmio ter perdido para o Mirassol. E aí, a classificação ficou o seguinte: Flamengo em primeiro lugar com 50 pontos. Na segunda colocação, o Cruzeiro com 47. Na terceira colocação, o Palmeiras com 46. O quarto colocado, o Mirassol com 38. Justo. Na quinta colocação, o Bahia com 36. E o sexto, o Botafogo com 35. Ou seja, o G6 hoje é Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Bahia e Botafogo.
sendo o Mirassol indo para a fase de grupos direto. Tá? Na sétima colocação temos o São Paulo, na oitava o Bragantino, na nona o Corinthians, na décima o Fluminense, na 11ª o Ceará, na 12ª o Internacional, na 13ª o Atlético Mineiro, na 14ª o Grêmio, na 15ª o Vasco, na 16ª o Santos. Na zona de rebaixamento, o 17º é o Vitória, o 18º é o Juventude, o 19º é o Fortaleza e o 20º é o Sport. Briga pelo título, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Tá? Briga por uma vaga na Libertadores, Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, até aí virando G6, tá? G6. Eu coloco Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, Bragantino e Corinthians, tá? Coloca esses times aí. Então coloco Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, Bragantino e Corinthians brigando pelas 2 vagas, né? 3 vagas melhor da Libertadores. São 6. 3, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E as outras 3 brigando esses 6 times aí. Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, Bragantino e Corinthians. Briga contra o rebaixamento. Os 4 rebaixados, obviamente, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Além de Santos, Vasco da Gama, Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional e Ceará. Então eu coloco do 11º para baixo, do 11º para baixo, todo mundo brigando contra o rebaixamento. Do 9º até o 4º colocado, brigando por vaga na Libertadores. E o 10º colocado, que é o Fluminense, na minha opinião, não briga hoje nem por Libertadores e não corre risco de cair. Então o Fluminense é aquele zero à esquerda. Ele não briga em cima e também não briga embaixo. Está exatamente ali no meio da tabela. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!